Vamos seguir aí. Na página 53, agora nós temos outra parada obrigatória. Tem um texto aí que fala sobre os limites de som no Brasil. Já que nós estávamos falando anteriormente sobre a lei do silêncio, né? Nós comentamos até na sala, na sala, né? Na sala online aqui, a questão de barulho, né? Em construção. E aqui está relacionado a som de carro, de restaurantes, bares, né? A emissão de som, o que a lei permite, até onde é permitido, né? Aqui nível de volume é tolerável e até que nível é necessário ali uma punição. Então, nós temos ali as capitais, algumas capitais, você deve ter analisado, se não analisou, deveria ter visto, não é? A Brasília tem mais detalhadamente ali, né? Só residências, quando mescla, né? Residências com bares, tem a questão dos hospitais, escolas, bibliotecas, como é que isso é analisado, né? Essa lei ali atinge que grupos de ambientes, de residências, estabelecimentos. Então, nós temos ali como se fosse um gráfico, né? De todas as capitais, e aí como é que eles punem, as que não punem, né? Então, sigamos aí as atividades. Entre as cidades que possuem legislação sobre silêncio, porque você viu que tem algumas que não há, né? Não apresentam ali essa lei. Porto Alegre, Manaus, Vitória, Maceió, João Pessoa, Porto Velho e Boa Vista não punem, né? Não tem ali uma lei. Entre essas que punem, quais apresentam menor tolerância ao barulho? E qual apresenta maior tolerância? Quer dizer, menor tolerância quer dizer não pode fazer muito barulho que já vai ser punido. E a que apresenta maior tolerância, quer dizer, o barulho pode ser até um pouco mais elevado para começar a haver a punição. Então, vamos lá. As que apresentam menor tolerância: Brasília, Cuiabá, Natal, São Luís e Teresina. Menor tolerância, tá? Essas que eu estou dizendo: Brasília, Cuiabá, Natal, São Luís e Teresina. As que apresentam maior tolerância é Belém, porque Belém vai punir a partir de 60 decibéis. Então, já em relação, por exemplo, a Brasília começa a punir com 45, são 15 decibéis a mais, isso é muita coisa, tá? Então, Belém é mais tolerante em relação ao som. Na 19, busque no texto o encontro consonantal, encontro de consoantes, não é? Em que as consoantes estejam na mesma sílaba. Um exemplo. E outro em que elas estejam em sílabas diferentes. Mesma coisa que eu disse no exercício anterior, na correção dos dígrafos. Se você tiver dúvida aí, faça um asterisco, escreva, põe um post-it aí, ó, perguntar para a professora, que na quinta-feira a gente conversa, tá bem? Eu estou fazendo a correção por vídeo porque nós já estudamos isso e assim a gente ganha tempo. Então, um caso que exista encontro consonantal na mesma sílaba. Nós temos aí Brasil, brá, na mesma sílaba, encontro de duas consoantes. E em sílaba separada, noturno é um exemplo. Noturno. Duas consoantes estão juntas, o R e o N, só que elas ficam em sílabas diferentes. Noturno, né? Noturno. Então, Brasil fica junto, o B e o R. Noturno, o R e o N ficam em sílabas separadas. Na 20, duas das capitais listadas no texto apresentam dígrafos. Dígrafos, nós temos então duas, não é? Duas grafias para um único fonema. Lembra disso? Então, dígrafo, duas letras que possuem um único som. Então, duas capitais listadas no texto apresentam dígrafos em seus nomes. Aponte quais são elas, indique quais letras formam o dígrafo. Então, quais são elas? João Pessoa, 2 S's, não é? É o dígrafo. E Porto Velho, LH, tem só um som, é um fonema só, tá bem? Então, João Pessoa e Porto Velho. Para você mostrar onde é que está o dígrafo, é nos 2 S's do Pessoa e o LH do Velho, ok?
Depois nós temos aí a ortografia do G e do J, que é tranquilo, só tinha isso para vocês lerem, não é? Tenho certeza que vocês não erram G e J, né? Lá na página 56 nós temos as atividades. Vamos lá. Localize no texto da lei. Ali a gente tem a lei que protege o consumidor. Vocês sabem que existe um livro, vocês já devem ter visto em algumas lojas, assim, normalmente perto do caixa tem na parede assim, ó, este estabelecimento possui o Código de Defesa do Consumidor para consulta. Então, se você chega ali no estabelecimento e você identifica que houve algum abuso, né, que foi cobrado alguma coisa ilegalmente, foi alguma coisa, você se sentiu ali ofendido enquanto consumidor, você pode pedir na loja para ler o livro, para ler esse código, procurar ali, né? É difícil, acho que deve ser difícil quem é que faça isso, né? Mas acho que todo estabelecimento tem que ter essa informação. Este estabelecimento possui o Código de Defesa do Consumidor, porque é um direito ali do consumidor consultar se ele não está sendo lesado, tá? Na 19, busque no texto, é isso? Não, né? Na 21, a página 56. Localize no texto, no trecho da lei, parte que apresenta a definição de consumidor. Em seguida, compare a definição com o dicionário. Então, vamos lá. Parte lá na lei que diz a definição do consumidor. Daí eu vou olhar no texto porque vai ser igual, tem que ser igual, não é? Abre aspas porque nós estamos retirando do texto. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. É toda pessoa física, tá lá no texto, tá bom? Não precisa nem pausar, procura lá no texto onde tá isso aí. É toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. O que é pessoa física ou jurídica? Eu sou uma pessoa física, porque se eu quiser comprar uma geladeira, eu vou lá e eles vão pedir, sei lá, minha documentação, eu vou dar o meu CPF. Quem está comprando é a Adriana, né? O meu marido, por exemplo, tem uma empresa. Se ele quiser comprar, ele pode comprar no nome dele, ele vai dar o CPF dele, é o Daniel quem está comprando, ou ele pode comprar no nome da empresa. Se ele quiser comprar no nome da empresa, ele vai ter que dar o CNPJ, aí é um outro documento, é um outro código, né? Então aí ele está comprando como pessoa jurídica, tá bem? Então pessoa jurídica é um estabelecimento, é quem tem uma empresa aberta, tá? Pessoa física é quem não tem uma empresa aberta, eu não tenho empresa nenhuma, né? Eu sou a pessoa física. E aí, destinatário final, eu vou comprar um estojo para uso próprio. Eu mesma vou comprar. Talvez o meu marido poderia comprar a geladeira para revender, né? Não é o caso dele. Ele trabalha com máquinas para madeira. Então, ele, por exemplo, ele pode comprar peças que ele vai utilizar, tá bem? Aí é um caso de consumidor. Se ele comprar peças para revender, ele já não vai ser considerado consumidor. É o que diz o Código de Direito do Consumidor, tá bem? Pegue lá no trecho, copie de lá, que é igualzinho, isso entre aspas, tá? E aí, o que diz o dicionário? Segundo o dicionário Michaelis, consumidor é aquele que compra para seu próprio gasto. Consumo, né? Compro para uso próprio, para o meu próprio gasto. Na 22, o artigo 4º, inciso 1º, apresenta o motivo de ser necessária a proteção do consumidor. Com suas palavras, esclareça qual motivo é esse. Considera-se que o consumidor, em relação à empresa, ao estabelecimento que está vendendo algo, ele é mais frágil. Então, o Código de Defesa defende o mais frágil. Considera-se que o consumidor, entre as duas partes, é o mais frágil, que precisa de defesa, precisa de proteção. As palavras do quadro a seguir, essa é a 23, foram retiradas do texto e contêm o fonema J, ora apresentado pela letra G, ora pela letra J. Escolha do quadro dessas palavras, escolha 4 dessas palavras e escreva outras com o mesmo radical. O que está pedindo? Derive. Lembra no comecinho do ano, derivação, sufixal, prefixal.
Então, escolha 4 e faça a derivação, utilizando aí o mesmo fonema, J, tá bem? Então, gerais, a gente pode falar generalizar, né? A gente pode falar generalização, generalizado, né? São casos. Estrangeira, estrangeirismo, tá? Estrangeirismo é o ato que o Brasil faz muito isso, né? Toda língua, na verdade, mas o Brasil gosta de fazer isso, que é utilizar palavras. Nossa, 10 minutos de vídeo. Utilizar palavras de outros idiomas e acrescentar na nossa língua. Então, proteger, protegido, não pode ser proteção, porque não tem o J, não tem esse fonema, tá? Então, protegido. Tecnológico, tecnologia, tecnologicamente, né? Tem que ter o J. Litígios, litigioso, é um caso, talvez vocês não tenham escolhido litígio, né? Porque mais litigioso é algo demorado, trabalhoso. E objetivo, objetivar, objetivação, tá bem? Eu vou pausar. Vai demorar o vídeo para carregar depois.